Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Danielle Hedlick tinha 43 anos na época do caso e, quando mais jovem, foi descrita como uma mulher muito estudiosa e inteligente. Os seus pais eram separados, mas tiveram juntos 5 filhos. Na infância, todos eles viviam na Flórida com a mãe, Kathleen Aquino, mas depois que ficou mais velha, a Danielle foi morar sozinha. Em 1994, a Kathleen, mãe da Danielle, conheceu um homem chamado Michael Hedlick, um advogado do segmento de direito esportivo que tinha uma condição financeira muito boa. Logo, eles começaram a namorar, aparentemente eles viviam um relacionamento bem tranquilo, sem grandes problemas, até que 3 anos depois, a Kathleen foi diagnosticada com câncer de mama. Como ela não tinha um plano de saúde muito bom, o Michael a pediu em casamento para conseguir garantir o melhor tratamento. Mas mesmo assim, mesmo com os melhores tratamentos, a Kathleen não resistiu e acabou falecendo em 1999, com 46 anos. Nessa época, a Danielle tinha 23 anos e, com o falecimento da mãe, ela se mudou para a casa onde a mãe, o Michael e os seus irmãos viviam para ajudar na criação das crianças. Nessa época, a Danielle fazia faculdade e trabalhava em um bar. Com o passar do tempo e com a convivência do dia a dia, a Danielle e o Michael começaram a se aproximar cada vez mais e iniciaram uma relação amorosa escondido. Por conta do emprego do Michael, algum tempo depois ele precisou se mudar para o Tennessee, mas mesmo assim ele e a Danielle continuaram mantendo um relacionamento à distância e ela sempre ia visitar ele nos fins de semana. Até que o Michael comprou uma casa na região e a Danielle foi de vez viver com ele. Aos poucos, então, eles foram assumindo a relação entre eles e se casaram em 2002, quando a Danielle tinha 26 anos e o Michael 48. 3 anos depois de se casarem, em 2005, a Danielle engravidou da primeira filha do casal e em 2009 eles tiveram um menino. No início, a relação entre a Danielle e o Michael era tranquila, um relacionamento completamente normal, porém não demorou muito tempo e eles começaram a brigar muito por qualquer motivo e já não conseguiam se entender mais. As coisas saíram do controle completamente, ao ponto que os dois se agrediam e gritavam um com o outro na frente dos filhos quase que diariamente. Em uma das brigas, o Michael bateu tão forte na Danielle que ela precisou fazer uma cirurgia plástica para reconstruir parte do seu rosto. Mesmo com todas essas brigas e agressões constantes, eles não se separavam. Em 2014, eles voltaram a viver na Flórida por conta do trabalho do Michael. Nessa época, o Michael estava passando por problemas de disfunção sexual e ele não conseguia resolver essas questões nem mesmo com medicação e acompanhamento médico. Isso o deixava ainda mais nervoso e ele acabava descontando tanto na bebida alcoólica quanto também na Danielle. Nessa época, as coisas estavam tão fora de controle que o Michael chegou ao ponto de tentar atropelar a Danielle com o seu carro, mas felizmente ela conseguiu desviar e não se machucou. Por outro lado, a Danielle também não era nenhuma vítima nessa situação, ela também era uma pessoa muito desequilibrada, que tinha surtos recorrentes, gritava, xingava e batia no marido e ficava até mesmo instigando e provocando ele para que os dois brigassem e se agredissem. Tanto que uma vez ele precisou chamar a polícia para conter a esposa depois de uma briga onde ela ficou extremamente violenta. Mesmo assim, com toda essa violência das duas partes, eles nunca chegaram a registrar ocorrência um contra o outro.
Em janeiro de 2017, o casal já estava há 15 anos juntos, quando a Danielle descobriu que o Michael tinha uma amante. Ela decidiu então pedir o divórcio e o expulsar de casa, mas ele se recusou a sair e disse que a colocaria para fora e ficaria com a guarda dos filhos. Mesmo assim, a Danielle solicitou o divórcio e então o Michael voltou atrás, começou a tentar reconquistar a esposa, passou a ser mais paciente, a levar ela para jantar fora com mais frequência, levar flores e dar ali, todo tipo de carinho e atenção para ela, e por conta dessas atitudes ele acabou conseguindo reconquistá-la e ela então anulou o processo de divórcio. Parecia que finalmente o relacionamento dos dois tinha entrado nos eixos, mas com o passar do tempo ficou claro que as coisas não iriam melhorar porque o Michael voltou a ser violento e a trair a esposa. Mas dessa vez, para evitar o divórcio, ele bloqueou o acesso da Danielle ao dinheiro da família. Quando a Danielle descobriu a primeira traição, ela instalou aplicativos de relacionamento no seu próprio celular e começou a se comunicar com outros homens, já que ela pretendia se divorciar do Michael. Porém, quando eles reataram, ela ainda manteve esses aplicativos no celular e continuava conversando com alguns homens por aí, mesmo que nunca tenha se encontrado com ninguém. Até que em janeiro de 2019, enquanto a Danielle estava tomando banho, o Michael começou a olhar o celular dela escondido e então acabou encontrando conversas dela com um outro homem chamado César. Quando a Danielle saiu do banho, o Michael começou a pressioná-la sobre esse tal de César. Ela tentou se explicar para ele, dando a sua versão dos fatos, de que ela apenas conversava com o homem, mas nunca tinha se encontrado com ele, mas o Michael não acreditava nela de jeito nenhum. Ele ficou extremamente furioso e começou a agredi-la. Como o Michael estava muito exaltado, a Danielle conseguiu dar um jeito de se livrar das agressões e fugiu de casa para dar uma volta pelo bairro enquanto esperava o marido se acalmar. Porém, o Michael foi atrás dela e os dois continuaram discutindo no meio da rua. Então, a Danielle saiu correndo mais uma vez, voltou para casa e se escondeu no quintal, até que horas depois o seu filho foi até lá avisar a ela que o Michael já tinha dormido e ela podia voltar para casa. Alguns dias depois dessa briga, em 11 de janeiro de 2019, toda a família se reuniu para ir assistir a um jogo de beisebol do filho do casal. O Michael era o treinador desse time e apareceu no jogo completamente bêbado, o que já era comum para ele, já que nessa época ele estava quase sempre completamente alcoolizado, estava realmente em uma crise muito grande de alcoolismo. Eles assistiram então ao jogo e quando o jogo acabou, os filhos acabaram indo para a casa de alguns amigos passar a noite, enquanto a Danielle e o Michael voltaram sozinhos para casa. À noite, quando eles já estavam em casa, eles voltaram então a discutir por conta das mensagens entre a Danielle e o tal do César. Nesse momento, então, o Michael se alterou novamente, começou de novo a agredir a Danielle e mais uma vez ela resolveu sair de casa para dar uma volta e dar um tempo ali na briga com o marido. Ela então foi até uma hamburgueria, comprou uns lanches e voltou para casa. Quando ela chegou em casa, ela não encontrou o Michael. Passou então alguns minutos, ele voltou para casa com uma garrafa de vodka e ainda completamente alcoolizado. Ela avisou a ele que tinha comprado lanche para eles comerem. O Michael então mordeu um pedaço do lanche e cuspiu no rosto da Danielle. De novo, eles começaram a discutir por conta daquela mesma história. O Michael começou a agredir a Danielle, porém dessa vez com ainda mais violência, e segundo ela, então, temendo pela sua vida, ela pegou uma faca que estava ao seu alcance e atingiu o ombro do Michael, que nesse momento tinha 65 anos, perfurando uma artéria. Logo em seguida, quando o Michael soltou ela por conta do golpe, ela correu para o banheiro com medo dele revidar e ficou trancada lá por 15 minutos, até perceber que a casa estava em total silêncio.
Depois desses 15 minutos, a Danielle retornou então à cozinha onde a briga tinha acontecido e então encontrou o Michael caído no chão, desacordado. Ela tentou reanimá-lo, porém sem sucesso, e então ela percebeu que o marido já estava sem vida. Desesperada e sem saber o que fazer, a Danielle pegou então aquela mesma faca e fez alguns cortes nela mesma. Não fica claro qual era o motivo dela ter feito esses cortes, se ela queria simular que o Michael tinha feito esses cortes nela ou se ela teve a intenção de tirar a própria vida, até porque os cortes foram bem superficiais e não apresentavam nenhum risco para a vida da Danielle. Ela então esperou até o dia seguinte, dormiu ali na mesma casa onde estava o corpo do marido dela sem vida, e então só no dia seguinte, quando ela acordou, ela finalmente ligou para o serviço de emergência e inventou uma história dizendo que o seu marido tinha tido um ataque cardíaco. Quando os socorristas chegaram no local, logo eles perceberam que a cena não condizia nem um pouco com um ataque cardíaco. Eles perceberam, que o Michael tinha levado um golpe de faca e que esse tinha sido o motivo da morte dele. Então, ao ser questionada sobre isso, a Danielle confessou que de fato ela tinha inventado essa história do ataque cardíaco porque ela tinha atacado o Michael, mas que tudo tinha sido em legítima defesa. Ao ser questionada do porquê ela não chamou a emergência então no momento em que tudo aconteceu, a Danielle disse que tinha ficado com medo de ser presa porque ela estava em liberdade condicional por ter agredido um policial a mordidas no ano anterior, enquanto ela estava alcoolizada. Nesse momento, a Danielle estava completamente alterada, ela não estava ali falando coisa com coisa, estava tendo um comportamento meio estranho, muito nervosa, então acabou que ela foi encaminhada para o hospital para tratar aqueles cortes que ela tinha feito ali, em si mesma. E logo em seguida ela foi liberada, afinal de contas os ferimentos eram leves, e depois ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico por conta da automutilação e também pelo estado mental que ela se encontrava. No local do crime, os investigadores ainda perceberam que antes de chamar a emergência, a Danielle tinha tentado limpar ali a cena do crime, limpar toda a casa, isso porque tudo estava com um forte cheiro de produto de limpeza e também eles encontraram vários baldes com panos sujos de sangue que ela tinha usado para tentar limpar. A Danielle também tinha apagado todas as mensagens do aplicativo de namoro que ela tinha conversado com aquele César. Por conta da maneira como a Danielle agiu após o crime, tentando limpar toda a cena do crime, também demorou tanto, para chamar as autoridades, os policiais não acreditaram muito na versão dela de legítima defesa. Para eles, ela tinha tirado a vida do Michael, tentou dar um jeito de esconder, mas quando percebeu que não ia funcionar, ela teve aí, essa ideia de alegar legítima defesa. Então, por conta disso, a Danielle passou a ser acusada de homicídio e adulteração de provas. O julgamento da Danielle aconteceu em junho de 2022 e na ocasião a defesa continuou alegando legítima defesa. Eles trouxeram várias testemunhas que confirmaram que o casal tinha um relacionamento muito complicado e que o Michael estava naquela fase muito difícil de alcoolismo, e além disso eles também testemunharam que os filhos sempre ficavam na casa de vizinhos por conta de todas essas brigas e era muito comum todos verem vários hematomas pelo corpo da Danielle e todos sabiam que aquilo era fruto das agressões do Michael. Por outro lado, a acusação usou esses fatos que eu mencionei antes de que a Danielle demorou 11 horas para pedir ajuda depois que tinha cometido ali o crime contra o Michael. Ela também tentou limpar ali, a casa, a cena do crime, apagando todas as provas do que tinha acontecido e também apagou aquelas conversas do seu celular, e até mesmo a filha do casal acabou testemunhando contra a própria mãe. Ela disse que a Danielle era responsável por provocar o Michael o tempo todo, que a Danielle era uma pessoa extremamente tóxica e que o Michael, só acabava reagindo a todas as provocações, insultos e surtos que a Danielle tinha dentro de casa. No fim do julgamento, então, a Danielle foi considerada inocente da acusação de homicídio, mas culpada de ter adulterado o local do crime.
Em agosto de 2022, então, ela foi sentenciada a 364 dias de prisão pela manipulação de provas, mas acabou sendo liberada logo em seguida por já ter cumprido 3 anos enquanto aguardava o julgamento. Além disso, o juiz também ordenou que a Daniele deveria fazer terapia por pelo menos 1 ano, além de arcar com os custos do processo no valor de $868. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você conhece e que acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.